motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Tabajara AM, são 14 horas em ponto aqui em João Pessoa, neste sábado ensolarado. Estamos aqui nos estúdios da Tabajara com as entrevistadas de hoje, a professora do Departamento de História, Solange Rocha, da UFPB, e a ativista e artista visual Raquel Stanick. Nós vamos conversar sobre a atuação da professora Solange na UFPB, à frente do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Indígenas, não é isso, Solange? Afro-brasileiros e indígenas. Afro-brasileiros e indígenas, e também com Raquel Stanick sobre o ato contra a PEC, a emenda à Constituição 181, que mobilizou o movimento feminista brasileiro na última segunda-feira, dia 13, contra alterações proibindo até as mulheres de praticarem aborto em caso de estupro. São 14 horas e 1 minuto. Programa Alô Comunidade, que está sendo transmitido por diversas rádios comunitárias na tarde deste sábado. Vamos começar a entrevista com a professora Solange Rocha. Ela é do Departamento de História aqui da Universidade Federal da Paraíba e também é uma das fundadoras da ONG de Mulheres Negras na Paraíba, a Bamidele, que tem atuação há cerca de 11 anos aqui no estado. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Mabel, e boa tarde a todas as pessoas que estão vindo à Alô Comunidade. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da minha prática profissional como historiadora e ativista do movimento de mulheres negras. É dizer que a Bamidele, ela foi fundada em 2001, né? Antes disso, ali nos anos 90, no final dos anos 90, já havia um grupo de mulheres que se encontrava no Mosteiro São Francisco, e em 2001, então, nós formamos a Bamidele, essa organização que tem atuado há mais de 15 anos aqui no estado da Paraíba, né, no nível nacional e internacional. A gente pode dizer que a gente tem ações. E atualmente muitas atividades têm sido desenvolvidas na área da educação, né? Discutindo racismo, sexismo, numa perspectiva educativa preventiva. Solange, você veio de uma atividade do NEAB que aconteceu, que foi uma aula de campo, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que o NEAB atua na universidade e também para a comunidade de uma forma geral, e como foi essa aula de campo. Certo, será um prazer. Nós hoje tivemos uma aula de campo intitulada Itinerários da População Negra na cidade de João Pessoa. Faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de História com apoio do NEAB e da Bamidele. E é exatamente esse projeto, ele tem o objetivo de estabelecer esse contato com a comunidade
externa ao UFPB, levando parte dos conhecimentos científicos, acadêmicos que são produzidos. Nós realizamos várias aulas públicas, né? É um projeto intitulado Aulas Públicas de Histórias, mas de forma interdisciplinar. E esse ano, então, o projeto começou a se desenvolver no mês de maio e nós vamos encerrar no mês de dezembro. Então foram várias aulas públicas com diferentes segmentos da sociedade. Por exemplo, tivemos uma atividade com estudantes de ensino médio e de cursos de tecnologias, tecnólogos na Escola João Goulart. Estivemos também na cidade de Cabedelo dialogando com professores, supervisores, professoras, coordenadores da educação básica. Nós recebemos também estudantes da educação básica, e aí a gente tem uma equipe bastante eclética no sentido de formação, e aí a gente participou com a colaboração da atriz Fernanda Ferreira, do extensionista Edson Machado, para poder realizar então uma aula pública com estudantes de 7º ano, que aconteceu na UFPB. E nós também tivemos em Areia, na cidade de Areia, realizamos atividades com os estudantes acadêmicos do curso de Biologia. Aí nós tivemos a participação do biólogo, professor Antônio Novaes, e também uma atividade em Mamanguape, no Campus 4, a gente teve a oportunidade de discutir racismo, antirracismo e culturas de branquitude. Porque muitas vezes a gente fala da importância de se destacar, de se positivar o ser negra na sociedade brasileira. Mas nós consideramos fundamental um debate sobre como tem se naturalizado a branquitude, uma sociedade que mantém privilégios por um menor segmento da sociedade brasileira, uma vez que o Brasil é composto por 50% de pretos e pardos, ou seja, pessoas negras, mas que é uma maioria excluída. Então, a gente teve também a colaboração do professor Petrônio Domingos, de uma universidade de Sergipe, para fazer esse debate. E por fim, nós estamos realizando então essas aulas de campo para conhecer esses espaços, essas presenças da população negra no passado e no presente. O nosso roteiro ele constou dos seguintes espaços, os seguintes lugares. Nós começamos pela UFPB, que tem um baobá, que é chamado da Árvore da Vida, mas também representa para a população negra a resistência, e a sua ancestralidade africana. Nós temos em frente à Biblioteca Central. Depois disso, nós seguimos para 2 espaços para ver a presença da cultura egípcia dos antigos, no Bancários e também no centro, na maçonaria, na General Osório. É isso. Passamos também para conhecer um engenho localizado onde fica a Escola Piolim, que ali era o engenho Paú, até o início do século XX, século XIX, século XX. Características de engenho a gente lá. Tem a Casa Grande, que a gente pode observar, o Banguê, e ali a gente pode falar um pouco sobre a história de sofrimento, mas também de resistência dessa população que foi escravizada. Aqui na Paraíba, na época era chamada de província da Paraíba. Dali nós seguimos por espaços de resistências do movimento negro contemporâneo, nesse sentido lembrar João Balula, que dedicou a vida, faleceu há cerca de 9 anos. Sim. Em 2008 nós fomos até o Cilaio Ribeiro, que era um espaço de encontro dos movimentos negros, mas antes disso também passamos pelo o Mosteiro São Francisco, quando havia várias pastorais, como a Pastoral do Negro, nós tínhamos ali encontro, e à frente eu lembro de Fátima Solange, Mazé, Maria José, que ali nos anos 90 que participavam, que estimulava esse movimento negro, que hoje tem várias facetas, vários segmentos, um movimento bastante heterogêneo. E passamos num local
que é a Praça Rio Branco, que nós temos a única representação, estátua de uma pessoa negra, que é o Jacques do Pandeiro. E ali a gente teve a oportunidade de falar não só de Jacques, né, que vem criar um estilo a partir do coco, a mãe dele era uma coquista, né, mas também como ele vai renovar esse estilo, e falar das festas negras no século XIX, que nós já tínhamos nas frentes das igrejas, né, a vivência do profano, do sagrado com o profano, as festas negras pelas principais ruas da cidade, os sambos, os batuques, e estavam presentes, né? Então também foi essa oportunidade da gente falar dessas atividades artísticos culturais, que é uma marca muito forte da população negra. E por fim, nós passamos na Academia Paraibana de Letras, que poucas pessoas conhecem, mas nós temos 3 patronos negros, 3 intelectuais negros, né, que nasceram no século XIX, 2 deles no período escravista, né? Eu tô me referindo a Manuel Pedro Cardoso Vieira, que nasceu em 1848 e morreu em 1880, né? Um homem negro da elite, que é patrono da Academia Paraibana de Letras. Eliseu Elias César também nasceu em 1871 e morreu em 1923 no Rio de Janeiro. E o Pereiro de Oliveira, que nasceu em 1898, né? Nasceu no interior da Paraíba e é um modernista, um poeta modernista que muitos não conhecem, né? Só para finalizar, dizer que que Cardoso Vieira é um nome de rua, né? Que é ali na antiga prefeitura, né? Em direção à rodoviária, ali, muitas vezes a gente passa por ali e não sabe que era um homem um intelectual negro. E a Eliseu César, que fica por trás da Caixa Econômica, próximo da Lagoa Center. Do Sim, shopping da Lagoa, né? Então ali a rua Eliseu César. Então são intelectuais negros que foram invisibilizados pela história. A gente tem feito esse esforço de mostrar essa agência, esses sujeitos proativos que viveram em sociedades escravistas e tiveram e conseguiram se destacar na cena histórica. Solange, você falou de várias personalidades negras aqui da Paraíba e também de prédios históricos que muitas vezes a gente não sabe que tem toda essa história, que conta toda essa história sobre os nossos antepassados, sobre a própria cidade que a gente mora, né? E o seu livro, Gente Negra na Paraíba Oitocentista, que você está aqui com ele nos estúdios, População, Família e Parentesco Espiritual, ele foi relançado pela editora Unesp recentemente. E eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como é que surgiu a ideia para escrevê-lo, né? Você já estava morando aqui na Paraíba, porque você é do Paraná, mora aqui há 30 anos. Como é que surgiu a ideia para escrever esse livro? Certo, eu agradeço a questão e a referência a meu livro, que é resultado da minha tese de doutorado, completou 10 anos, né? Eu recebi um prêmio nacional da Associação de Professores de História da AMPU, né? Foi uma premiação muito honrosa em 2009 e foi editado pela editora da Unesp, e agora eles fizeram uma reimpressão, né? Então significa dizer para mim, né, de minha parte, é uma grande satisfação. O livro foi lançado em 2009, em 2017, ele está sendo reimpresso e as pessoas têm interesse e têm lido, né? Ele faz parte da minha caminhada acadêmica e do meu ativismo, né? Eu atuo na luta antirracista desde a década de 80, né? 1984, nas diretas, né? Eu já fazia parte do movimento negro no Paraná, né? Cheguei aqui em 89, terminei o meu curso de História aqui na UFPB, né, e fiz o meu mestrado na UFPE, Federal de Pernambuco, sobre as mulheres escravizadas, né, uma vez que eu já tinha já era uma feminista negra, e a partir daí eu fui redefinindo o meu tema de doutorado, que foi exatamente pensar as pessoas negras não escravizadas, né, porque em geral as pessoas pensam que toda pessoa negra era escravizada, né? Desde o século XVI até o XIX. Não é assim que funcionava. O subtítulo População tem exatamente esse objetivo. Eu fiz uns estudos, né? Consegui compilar dados estatísticos do século XVIII, do século XIX. Foi difícil fazer essa pesquisa?
Você pesquisou aqui na Eu Paraíba? pesquisei aqui na Paraíba, pesquisei no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e e vários acervos aqui da Paraíba. Por exemplo, eu trabalho muito com assento de batismo, o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese da Paraíba. É a base fundamental, né? São livros que nós temos desde o período colonial até o período republicano, né? Tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né? O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi um outro acervo que eu visitei bastante, né? Então, são vários acervos. Foi como o doutorado nós temos um período maior, 4 anos, e também naquela oportunidade eu formei um grupo de estudo com outros colegas, Luciano Mendonça e Maria da Vitória Barbosa, que também tem tese de doutorado sobre essa temática da população negra escravizada e liberta, né, aqui na Paraíba. Então nós também socializamos informações, por exemplo, dos jornais, né, a questão das fugas, questão de quilombos históricos que foram formados, mostrando a resistência, né, as cartas de alforrias. Então a gente socializava essa informação para facilitar. Agora, eu também contei com uma assessoria, uma assistência, né, de pesquisadores durante 4 anos. Eu sempre tive assistente, porque eu trabalho com muitas fontes seriais, que a gente chama, né? Por exemplo, eu consegui catalogar cerca de 3.000 pessoas que nasceram no século XIX, né? Entre 1801 até 1888, né? Esse 88 é o marco do fim da escravidão. Então isso exigiu muito tempo, recursos, né? Nesse sentido, eu tive recursos do exterior e do governo brasileiro também. Eu contei com bolsas e com apoios institucionais, né? Além do mais, né, professora Rosa Godoy foi minha orientadora e muitos outros professores que colaboraram. Por exemplo, eu lembro do Valdeci Chagas, que é do Movimento Negro, atual diretor do Centro de Humanidades da UEPB, foi um dos primeiros leitores, né? Então a gente também tem essa sociabilidade, essa solidariedade com os colegas para a gente produzir um trabalho, né? Mas agora, sem dúvida algum, trabalho acadêmico de doutorado exige um esforço imenso, né, individual e coletivo, e era exatamente o que eu pretendi com esse trabalho, mostrar que a população negra, né, desde o século, não que eu pretendia, eu tinha uma hipótese, eu levantei essa hipótese e pude confirmar com a documentação que desde o final do século XVIII, a maior parte da população negra na Paraíba não era uma população escravizada, né? Nós tínhamos pretos e pardos, que são os termos de época, né? Uma maior parte, mas cerca de 59%, mas cerca de 22% que eram de pessoas escravizadas, e isso gradativamente, com a crise do escravismo, a partir de 1850 vai diminuindo. Para vocês terem uma ideia, 5,7% de pessoas foram libertadas no 13 de maio, aqui na Paraíba, numa população de mais de 376 mil pessoas. A maior parte já havia conseguido a sua liberdade, né? Então, eu trabalho com essa população escravizada, mas também com a população liberta. Eu, por exemplo, eu tenho dois casos eu tenho um caso de um casal de africanos que se libertaram e tiveram posses, né, porque eles deixaram um testamento, e trabalho com as pessoas negras livres que não tinham vinculação com o cativeiro, como foi o caso do Cardoso Vieiro, que eu já mencionei, que ele nasceu no Engenho Congo, que ficava localizado no Conde, e o Simplício Narciso de Carvalho, que também era proprietário de terras e de pessoas, né? Então, esse foi o meu objetivo, de mostrar essa diversidade de condições jurídicas das pessoas e, com relação à população escravizada, mostrar as diversas formas de resistência, né? Só para concluir, as formas clássicas de resistência, nós temos as fugas, formação de quilombos, né? A questão das irmandades, mas eu trabalhei com a questão da formação de famílias negras. O que eu consegui identificar é que era muito difícil uma mulher escravizada conseguir se casar. Geralmente a gente tinha famílias monoparentais, ou seja, as mães com seus filhos,
né? Casos raros de pai com filho ou filha. O mais comum eram as mulheres cuidando dos filhos. Então, observa que hoje nós temos uma maior parte de mulheres negras e mulheres brancas também, né? As mulheres, maioria da chefia de famílias. Então, ali, no caso dessa população escravizada, isso já é algo que já vinha acontecendo na vida dessa mulher cativa, né? Isso não é uma especificidade da Paraíba. No Brasil todo havia uma dificuldade de formação de famílias escravas, mas a própria historiografia valoriza essa família monoparental porque era uma forma de viver nessa sociedade escravista e ela estabelecia outros laços de solidariedade, de sociabilidade. Por exemplo, o apadrinhamento, o momento do batismo do seu filho, é o que eu chamo de parentesco espiritual, era uma forma de estabelecer uma relação, um parentesco simbólico, né, um parentesco espiritual. Solange, nós estamos também aqui nos estúdios com Raquel Stanik, que é artista visual e idealizadora da revista de cultura feminista Naide, que foi lançada agora no mês de outubro, né? Eu queria que vocês falassem sobre o momento, eu poderia dizer assim, tenebroso que a gente vive no Brasil, né? Com tanta perda de direitos, com tantas violências. Historiadores, sociólogos falam até em volta de fascismo e tal, com alguns grupos bem conservadores, bem reacionários mesmo da direita aqui no Brasil. Eu queria que vocês elencassem os principais direitos, né, que a população negra, a população as mulheres negras vem perdendo desde que houve o golpe no Brasil, né, que tirou a presidente Dilma e que colocou esse grupo político que está aí. Raquel, eu queria que você começasse. Então, tá dando para escutar? Nós tivemos semana retrasada uma votação em que 18 deputados votaram em que os direitos que já são adquiridos de aborto em caso de estupro e em caso de fetos anacéfalos não seriam mais possíveis, seriam considerados ilegais. Né? O aborto já é considerado, já é criminalizado no Brasil e apenas nesses 2 casos nós temos a possibilidade de assistência legal por parte do Estado. A gente tem que lembrar que a gente tem um estupro a cada 11 minutos no país e que em grande parte disso se decorre também gravidez indesejada e que nesse caso, quando a gente fala de aborto ilegal, a gente não está falando que ele não acontece, né? O aborto continua acontecendo, mas no caso das mulheres negras, elas são ainda maiores vítimas pelas questões sociais e de preconceito. Existe, eu estava lendo um texto, que quando você chega no hospital para um caso de acompanhamento decorrente de uma complicação de aborto, as mulheres negras normalmente tendem a não receber mais, por exemplo, anestesia. Sim. Por causa de uma cultura que se coloca a mulher negra como aguentando mais dor, né? Então, se já existe essa possibilidade de um castigo num sistema de saúde pública para todas as mulheres negras, até por todas as condições históricas, elas sofrem também bem mais, né? E assim, a gente está falando dentro do movimento de uma possibilidade de genocídio mesmo, porque não é que vai deixar de acontecer, mas você imagina, a gente tem desses 11 desses abortos que acontecem, desse aborto que acontece a cada 11 minutos, 70% são de menores de idade. Então, a gente vê casos horrendos em que isso acontece por via do pai, da mãe, as situações, aquele corpo daquela criança, ele não está preparado, é uma gravidez de alto risco e mesmo assim estão querendo tirar esse mínimo direito que a gente tem. E isso aconteceu aqui na Paraíba, né? Recentemente, vocês lembram do caso daquela menina de 15 anos que foi estuprada pelo padrasto. E parece que não foi dada a ela a opção de fazer o aborto, que é legal, que está dentro da lei, né? E com a tramitação dessa PEC, 181, na Câmara, né, corre o risco das mulheres que sofreram estupro
serem obrigadas a ter um filho de uma violência sexual, né? Assim, a gente está vivendo um retrocesso muito grande no país. Como é que você vê essa situação, Solange? Como é que a gente pode lutar para mudar essa situação? Sim, primeiro eu quero falar de uma experiência negativa, inclusive, né, que você colocou, Raquel, né, que é sobre essa questão da anestesia. Eu, como mulher negra, quando eu tive minha filha, né, já era o segundo parto, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eles deram uma quantidade menor de anestesia, né? Eu sofri uma dor imensa e foi muito difícil que um profissional da área da saúde me atendesse, né? Então eu sofri uma coisa que eu tenho muito trauma até hoje, né? Minha filha tem 22 anos e naquela ocasião eu fiz uma denúncia no hospital, fiz um relatório, né? Minha filha tem 22 anos e é interessante que muitas vezes a gente acha que não vale a pena, né? Mas passado algum tempo, alguns anos, eu encontrei com a médica, né? Que ela falou que tinha recebido, tinha tomado conhecimento, né, desse relatório que eu fiz. Isso foi em São Paulo, na cidade de São Paulo, na época eu morava em São Paulo, mas isso é muito comum, né, exatamente por conta desses estereótipos colocados para a população negra, né, que nós somos mulheres mais fortes, né, que vamos suportar mais a dor, né, e isso é uma forma de desumanizar as pessoas negras, né? Isso é muito, muito comum. O que a gente tem observado, não só com a PEC 181, mas com todo esse processo de retirada de direitos, de violações de direitos humanos, de algumas conquistas, né, que a gente tem observado nos últimos 2 anos, são essas ações desses homens que estão no poder, né, que vem, como você falou, que estão extremamente conservadores, observando que esse movimento conservador ele é global, né? Digamos que ele, de certa maneira, ele demorou para chegar aqui no Brasil. A gente até achava que estava avançando, né? Mas a partir do golpe, nós vamos ter cada vez mais segmentos do legislativo, do judiciário, que eles estão organizados, do próprio executivo, exatamente para retirar os nossos direitos, as nossas conquistas, e inserir uma sociedade extremamente conservadora que não respeita a diversidade sociocultural, a diversidade sexual, né? E o caminho é esse mesmo, né? Que nós estamos organizadas. Eu acho que cada vez mais, cada mês que passa, os movimentos sociais e o movimento feminista não tem sido diferente, tem se reorganizado para enfrentar esse movimento conservador, como aconteceu na última segunda-feira, né? E várias cidades brasileiras, no final da tarde, fizeram atos, né, para se contrapor a essas práticas machistas, né, impostas por homens que não levam em consideração os direitos das mulheres, porque observa o retrocesso, né, que nem nos casos mais extremos quer se considerar o direito ao aborto, né? Verdade. E sem dúvida alguma a população negra e as mulheres negras, como segmentos que estão mais excluídos, mais vulneráveis, né, infelizmente são os que têm sido mais atingidos. Uma vez que também nós temos as mudanças no mundo do trabalho, né, os direitos trabalhistas também estão sendo retirados e cada vez mais nós vamos ter a classe trabalhadora toda vai sentir, né, mas nós não podemos esquecer essa vulnerabilidade dessa população negra que tem uma baixa escolaridade, está sempre desenvolvendo as tarefas com as menores remunerações, né? Então, enfim, é um período temeroso mesmo que nós estamos vivendo. Eu tenho a compreensão que passa. Ainda bem que a roda da história ela não para, a gente precisa se reorganizar para enfrentar, né, esse período difícil que nós estamos vivendo. Raquel, você foi uma das organizadoras do ato aqui segunda-feira. Como é que foi?
Nós temos um pessoal do movimento, como você falou, do movimento feminista, que já vem há algum tempo, que a gente conhece como a primavera feminista, e que você falou, né, que está vindo muito pesada essa onda conservadora. Ela também acontece quando a gente estava acreditando que essas mudanças iam acontecer, então a gente já estava em outras discussões. O que a gente está tentando fazer agora é garantir direitos que a gente já tem há 40 anos. Quer dizer, já foram conquistas, né? A gente está tentando não ser engolida por essa maré de retrocesso, porque é absurdo. E a gente está chamando essa PEC 181 de PEC Cavalo de Troia. Por quê? Originalmente o projeto de lei era para se votar o que seria um direito do aumento da licença maternidade no caso de mulheres com gestação em que o feto fosse prematuro, né? E aí um dos deputados, ele colocou o texto que só uma frase mudou todo o sentido. Quer dizer, é um presente, né, que a gente chama de presente de grego desse. Que a vida começa a partir da concepção. Então, que já vinha essa discussão com o Estatuto Nascituro, né? Pois então eles conseguiram uma forma legal de encaixar questões que são baseadas em fundamentações religiosas, nada científicas. A gente vai estar sempre discutindo quando começa a vida, mas essas pessoas, elas não são pró-vida, elas são pró-nascimento. E a gente tem que pensar na seguinte questão. Os abortos, eles acontecem, né? E aí eu fico pensando se um desses senhores tivesse a sua companheira, a sua esposa, a sua filha, vítima de violência sexual, se eles criariam esse filho vítima de violência sexual, ou que se criariam com todo esse amor colocado como amor cristão pela vida, porque não é bem assim, né? Então a gente tá pregando um assassinato em prol de uma suposta defesa da vida, que não é essa a questão. A questão não é se eu ou você somos a favor do aborto ou contra. Exato. Eu acho que não existe ninguém que seja a favor de aborto ou acredite no aborto como método contraceptivo. A questão você é a favor que uma mulher que foi estuprada, que já é legal, que ela tenha essa intervenção, uma mulher que tenha uma gestação com um feto anencefalo, ela seja presa? É isso, porque é isso. Você muda o discurso quando muda a pergunta. A pergunta não é se a gente é contra ou a favor do aborto. A pergunta é, você conhece alguma mulher que já fez aborto? A grande maioria de nós conhece. E a maioria é religiosa. E a maioria é né? religiosa, a maioria já tem filho, não são... a gente também está falando assim, cadê a figura do pai? Exatamente. Né, nessa situação? Aí a gente coloca, por exemplo, a questão afetiva das mulheres negras, em que você tem casamentos, você tem um aporte do seu companheiro, ou etc., e assim, dentro do movimento feminista, o que eu converso com as companheiras negras é que esse aporte do parceiro, ele é quase mínimo também. Exatamente. Então, você vai fragilizando e você vai pegar uma pessoa desesperada, e não é que não vai acontecer. A questão é, quem tem dinheiro vai fazer nas clínicas de aborto em que você paga caro e você faz. E quem não tem? Porque a maioria dos casos em que se vai para o hospital é porque são procedimentos completamente seguros. Hoje, os abortos inseguros, feitos de modo inseguro, são a terceira causa de morte de mulheres no Brasil. Ou seja, é caso de saúde pública, sim. É caso de que somos vítimas de uma tentativa de genocídio de população. E aí é sua irmã, é sua mãe, é sua companheira, é sua amiga. E outra, a criminalização, se ela já recorre tudo isso, se você vê uma pessoa desesperada, você também vai ser criminalizada, né? Se você tentar ao mínimo ter uma solidariedade. Então é muito fácil você chegar e dizer, eu sou contra, e não pensar no assunto. E ainda por cima ter homens legislando sobre nossas vidas, né? Pois é, a gente quantos casos de crianças mesmo, você falou do caso da menina de 15 anos. Então vamos uma coisa 11 anos, na verdade. 11 anos, vamos botar 11. uma mãozinha na consciência de que acho que né, são pessoas que se dizem
né, cristãs e tal, mas você para pensar, gente, onde é que está essa justiça, né? A gente tem o Católicas pelo Direito de Decidir, que são pessoas que fundamentam, assim, grande parte das mulheres, como você falou, Mabel, que entram nisso, já têm filhos e são religiosos. Exatamente. Você não está abrindo mão da defesa, você é tipo, mas qual é a vida que a gente está defendendo? Uma possibilidade de vida ou uma pessoa? Porque eu sou uma pessoa. E vamos falar aqui entre nós, ou você bota a mãozinha e pensa assim, caramba, e se acontecesse? Né? Isso que é a solidariedade que a gente tem, que a gente não quer com ninguém que a gente gosta. Exatamente. Né? E com a gente também. Vocês acham que o ato que aconteceu segunda-feira em praticamente toda a cidade do Brasil vai mudar essa história da PEC? A gente está esperando, agora vai ter, tá marcada a votação. Nós precisaria-se de 308 votos para que fosse aprovado. A mobilização que a gente tá fazendo e que vai continuar, a gente já está tendo várias... Que aquela história, né? Não mexe no formigueiro, porque agora a gente tá numa briga mesmo de sobrevivência. E tá, assim, se já era muito sério, a gente já tem índices alarmantes, principalmente na Paraíba, agora tá, né, uma questão que tá lidando com nossas filhas, enfim. Então, a gente está pensando uma série de atos. Dia 20 a gente vai ter uma reunião no Sintep, para o dia 25, que é o dia internacional do combate à violência, porque isso é uma violência institucionalizada. Sim. A gente está sendo vítima de uma violência da instituição, que é a Câmara. Então, é de um terror, assim, não tem nome o que estão fazendo. Né? E todos rindo e comemorando, tipo... Quantas mortes, né? E em torno, assim, de fatos não científicos, as pessoas que eles escutaram a respeito, supostamente para dar esse ar, eram pessoas que não faziam parte de associação médica, Sim. de nada, eram só pessoas de cunho religioso e que tinham dados não reais ou hipócritas de situações muito, muito... hipotéticas, assim, colocando como se nós mulheres fôssemos irresponsáveis, que vamos agora, né? Exatamente. Enfim. E outra, você tá premiando o estuprador. Você tá dando um prêmio. Estuprador não é pai. E não se fala na punição desse homem que cometeu a violência, estuprador, né? Não é incrível pai. Isso, não se fala da punição. Como é que se a gente já tem casos? Porque hoje a gente para pensar, todo mundo culpabiliza a mulher, mas você pode tomar anticoncepcional, camisinha, não sei o que lá. A gente sabe que a grande maioria dos abortos também vem por métodos de contracepção que acontecem, existem falhas. Mas ninguém pergunta, né? Mas e aí? Vamos falar de contracepção masculina? Sim, a responsabilidade é sempre da mulher, né? Então, nesse caso, você tira ainda a única coisa, porque você não pode nem culpabilizar a pessoa, porque foi um estupro, né? Se bem que a gente já é culpabilizado. Olha a roupa que estava, onde é que estava e tal. Exato. Mas agora você ainda tem o castigo. É assim, a ideia de nascer mulher, você nasceu mulher e você não tem direito nenhum. E isso é um retrocesso de uma volta, essa perda de direitos para as mulheres, ela é clássica, né, de quando a gente está entrando historicamente em alguns processos fascistas. A perda de direitos trabalhistas, Sim. a perda de direitos das mulheres, são características históricas que norteiam quando um país, uma nação, um território, ele está entrando num processo de fascismo mesmo, né, de perda de direitos e de entrada numa ditadura que, assim, é um universo quase né, distópico que a gente está vendo. Aí, enfim, nós vamos continuar, dia 25, a gente tem a página que eu vou dar aqui para vocês depois, na finalização. Certo. Em que vão ter, e a gente vai tentar estar acompanhando. O que eu peço para vocês, para todos que estão nos escutando, é que discutam o assunto, pressionem seus candidatos, só foram homens que votaram, né, a favor disso, pressionem, e se você é religioso, se você é religiosa, vamos pensar nisso do amor ao próximo, isso é de uma total desumanização,
E outra, a gente tem tal quantidade dessas mulheres que se a gente for querer, não, mas tem que ser presa mesmo, não vamos fazer mais nada a não ser construir prisões. Porque são muitas mulheres, é sua vizinha, você conhece essa pessoa, você quer que ela seja presa? É essa pergunta, Sofre né? uma nova violência, né? Pois é. Você quer que essa criança de 15 anos que foi estuprada pelo padrasto, ela seja presa? Então, se isso é religioso, assim, eu não sei mais para onde a gente está indo, né? Eu acho interessante que às vezes alguns religiosos conversando, eles fazem assim, tá tudo virado. E eu acho que na verdade tá virado mesmo esse prejuízo dos direitos das mulheres, assim, como vocês têm colocado, assim, tá tudo prejudicado mesmo, assim. E outros dados que eu trago para vocês, nesse caso relativo à violência contra a mulher, é do Anuário, né, Brasileiro de Segurança Pública. Ele não faz o recorte de raça e classe que foi falado por algumas mulheres negras, né, porque, segundo os pesquisadores, por falta de base de dados, mas a pesquisadora visitante da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, Bruna Cristina Pereira, ela fala que a ausência dos dados ajuda a sociedade a negar as desigualdades fundamentais relacionadas a gênero, raça e classe, né? E que em 2016, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. E fala aqui dos casos de estupro, que foram 49.497 ocorrências de estupro em 2016, considerando que é um número de 3,5% a mais. E homicídios de mulheres, 4.657 vidas de mulheres foram retiradas. Eu queria que Solange e Raquel também comentassem esses dados e Solange falasse dessa questão racial, né? Falasse dessa questão racial. Mas agora a gente vai ter que ir para o intervalo comercial, são 14 horas e 40 minutos e depois voltamos com essa questão. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O IPVA mudou. A partir de 1º de janeiro deste ano, o Detran passou a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações passaram a ser disponibilizadas diretamente por meio da Secretaria de Estado da Receita. Você pode emitir seu boleto no site da Receita Estadual, receita.pb.gov.br. Toca do Bode, o sabor da comida autenticamente nordestina. Bode de buchada à moda da casa, picanha de carneiro, bode guisado, mistão para 10 pessoas. E pra quem sabe o que é bom, galinha de capoeira, carne de sol de bode na nata com rubacão. Eita! Toca do Bode, no Portal do Sol, entre Mangabeira e Praia dos Seixas, pela Hilton Souto Maior. Reserva 3238-4534. Reformar o sofá nessa época virou tendência. Você pode mudar cor, modelo, personalizar. Então ouse e abuse da imaginação do Arte Decor. Soluções perfeitas para quem é exigente. Fone 98859-1511 e 98627-6114. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 43 minutos e eu tinha deixado aqui uma pergunta no ar para Solange, para Raquel, sobre o crescimento, né, do homicídio de mulheres e
a gente poder fazer um recorte racial, porque o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele divulgou alguns dados da violência contra a mulher aqui no Brasil, mas não fez esse recorte de raça, né, e de classe. Então, eu queria que você comentasse esses dados, Solange, do caso de uma mulher ser assassinada no Brasil a cada 2 horas em 2016, e como é que a Bamidele atua em relação a essa questão da violência contra a mulher. Certo. Então, essa questão da violência contra a população negra, ela é histórica, né? A própria formação brasileira, ela se forma a partir dessa opressão escravista. O próprio momento, né, de travessia atlântica, né, da saída da África é bastante traumática, né? A exploração do trabalho, né, foi feito com base no castigo físico, e isso permanece na sociedade atual. É muito atual, é um clássico, a gente pode dizer, o texto do Abdias Nascimento, o genocídio do negro brasileiro da década de 70, porque nós continuamos a discutir essa temática, né? E nós, com relação às mulheres, o último mapa da violência mostrou a questão dos homicídios letais tem aumentado, né? Quando se trata de mulheres negras, há uma diminuição de mortes letais de mulheres brancas e um aumento das mulheres negras. Isso não podemos deixar de destacar essa violência racial que é muito forte. Eu sempre coloco isso, a sociedade brasileira e o próprio Estado brasileiro, eles não têm empatia para a população negra, né? Nós somos o tempo todo desumanizados, e com isso a gente tem observado essa permanência, né, dessa violência racial que tem resultado na morte de muitas pessoas negras, mulheres, homens, jovens, né? E nesse sentido, a gente tem feito um movimento aqui na Paraíba, né, a partir de uma proposta do Movimento Negro do Espírito Santo, do SECUM, que é criar um comitê interinstitucional para poder monitorar e avaliar as políticas públicas para a população negra, né? Então, junto com esse comitê, nós também vamos discutir o genocídio da população negra. Ou melhor, a gente tem discutido, tem buscado caminhos, né, para minimizar, uma vez que a Paraíba é um dos estados mais que tem mais violência contra pessoas negras. E a gente fala genocídio contra a juventude negra, não só contra a juventude, mas população negra, porque quando o jovem tomba, né, nós vamos ter seus parentes, né, as suas mães, a sua mãe, as suas tias, né, o seu pai, os seus irmãos também são afetados. Então a gente tem procurado caminhos de tentar minimizar essas mortes que têm ocorrido com frequência na Paraíba, e a cada ano o mapa da violência tem mostrado o aumento da morte da população negra, né? E a violência atinge também essas mulheres negras. A gente tem agido, a gente tem atuado de forma preventiva, né? Que a gente acredita numa educação antissexista e numa educação antirracista. Então, a Bamidele tem feito parcerias tanto com o NEAB da UFPB, quanto o NEAB da UEPB Guarabira, a professora Ivonildes, né? Nossa coordenadora, tem sempre realizado atividades. Recentemente foram perseguidos esses movimentos de esquerda, né, na UEPB. Houve uma tentativa de direita. Eu falei esquerda, não, vamos na esquerda, vamos nos unir. Pelo contrário, uma direita, né, se colocando contra um seminário, né, uma atividade científica para discutir gênero, sexualidade e ameaçando mesmo, né, de prisão os dirigentes da UEPB. Então, a gente tem feito esse movimento na educação, né, de discutir essa temática. Nesse sentido, nós vamos ter também, na próxima semana, né, algumas atividades. Eu quero já destacar
que o 20 de novembro vai ser um dia, uma noite bastante de atividades interessantes, importantes, educativas, como finalmente nós vamos ter o Prêmio João Balula. Na oportunidade serão estudantes da educação básica do estado serão premiados. Aí a atividade que vem sendo desenvolvida pela GED, da Secretaria de Educação, e eu quero destacar a pessoa de Paula Fernandes, que atua no Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, que junto com toda a equipe e integrantes do fórum conseguiram finalmente, já era uma proposta já de mais de 6 anos, então nós vamos ter em Mangabeira, no Centro de Formação, no período da tarde, a entrega desse prêmio João Balula, que é uma referência a esse ícone, daqui do movimento negro paraibano. E no período da noite nós vamos ter o Alto dos Orixás, do Elionai, do Ateliê Multicultural, que é no Ponto Serrés, a partir das 16h30 também fazer uma referência às crianças aos Erês, é um marco já aqui em João Pessoa. E no dia 22, nós vamos começar com um evento científico, o Seminário Nacional de Gênero e Práticas Culturais, que vai acontecer no Centro de Educação. É um evento que vem sendo desenvolvido pelo professor Charlton, professora Maria Lúcia, e toda uma equipe, e que será um momento também para a gente discutir a educação das relações étnico-raciais. Esse evento ela estará na 7ª edição e foi escolhido esse tema. Na oportunidade, nós teremos a professora Anita Benite, que é a atual presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros do Brasil, aqui, do Brasil, Sim. E na oportunidade ela fará, então, a conferência. Então você observa que são essas práticas educativas, preventivas, que debate a questão do racismo, a questão das práticas antirracistas, Mesmo no dia 22 também nós teremos uma atividade, para discutir a questão das mulheres negras. Nós vamos ter um cine-debate, que é organizado pelo Fórum de Mulheres da UFPB, também em alusão ao 20 de novembro, que antes era apenas uma data que é reconhecido pelo governo, a partir da Lei 10.639, que trata-se da história da África, da cultura afro-brasileira, mas a gente tem observado que o que era um dia passou a ser uma semana e agora é o mês de novembro, que a gente chama de Novembro Negro. Então é um momento da gente... Eu penso que a gente tem que refletir sobre as temáticas raciais, sobre as relações de gênero, o ano todo, a temática da sexualidade. Mas eu acho que é um ponto de partida, é importante quando em novembro a gente também faz essa discussão, para a gente pensar como tem sido a atuação não só da sociedade civil, mas também desse Estado que, infelizmente, o Estado brasileiro, o Estado paraibano, nós não temos ainda políticas de Estados. Muitas vezes a gente tem políticas pontuais e programas. Então, essa é uma luta ainda permanente que a gente tem tido. Eu quero, para finalizar nesse sentido, colocar reivindicações históricas do movimento negro paraibano, que é exatamente uma secretaria, de promoção da igualdade racial, ou algo similar, mas para discutir que tem uma secretaria, porque nós tem algumas coordenadorias que não têm feito efetivamente, não têm realizado adequadamente esse papel, que é discutir o racismo e práticas, para combater esse racismo, que é estruturante das nossas relações raciais. A mesma coisa com relação às nossas relações de gênero, mas nós já temos uma secretaria de mulher, podemos fazer algumas ou várias críticas, exigir, mas já está institucionalizado,
essa questão. Isso significa dizer que o Estado da Paraíba, né, os governantes, reconhecem as relações de gênero como estruturante. Vai ter agora uma delegacia, né? Tem que várias vai atender delegacias. A questão do racismo, agora os crimes de racismo vão poder ser denunciados, vai ter uma delegacia própria para isso, que antes era com o público LGBT, né? Vai funcionar na central de polícia. Aí, só te interrompendo um pouco, Solange, Fabiana Veloso, ela tá na linha e tem um recado pra gente. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Mabel. Boa tarde, Raquel. A Aline tá aí, Mabel? Não, a Aline não está, tá? Solange também, que é uma das entrevistadas, nossa. Boa tarde, Solange. Bom, amanhã, estamos na semana, aliás, no mês no mês da consciência negra, mês nacional da consciência negra, né? E amanhã vai acontecer um evento chamado Domingo em Família, que a ASPA está organizando. Então, estou passando aqui para fazer o convite a quem quiser participar, que tem interesse na doença falciforme, que é uma doença de prevalência na população negra. Então, amanhã, véspera do dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, acontecerá no Sindicato dos Bancários, a partir das 9 horas, várias atividades. Vai ter uma reunião, vai ter atividades com os pesquisadores da UFB que estão desenvolvendo, vão apresentar amanhã os projetos sobre a doença falciforme, né? E depois vai ser um momento de lazer, né? Durante todo o evento vai ser também um momento de lazer e confraternização da ASPA com as pessoas que têm nos apoiado, que têm nos ajudado na questão da anemia falciforme. Então, é um evento aberto para os interessados. E ontem nós encerramos a exposição que teve na UFPB sobre vários projetos científicos, né? E foi coordenado pelo professor Antônio Novaes. Nós fomos convidados por ele, levamos banners, tinha também nossa exposição da ASPA lá. Então, ontem foi encerrada essa exposição, e que também é um evento alusivo à saúde da população negra, né? Ontem tivemos também em Campina Grande, estivemos lá numa reunião, num encontro, terceiro encontro da Borborema sobre a anemia falciforme, sobre a doença falciforme. Foi bem interessante, bem positivo. A gente precisa atuar mais na questão, efetivamente na questão, na problemática dos negros, né, da população negra. E a saúde tem sido um grande problema, principalmente depois desse novo governo que entrou, que eu não considero meu governo, mas é quem está lá, e está acabando com todas as ações do SUS, toda a política pública direcionada aos pobres e aos negros. Então, a gente precisa ter muita atenção e nos reunir, nos unir, para juntarmos nossas forças e lutarmos juntos. Ok, Fabiana, muito obrigada pela sua participação, é informação muito importante mesmo, né? Obrigada. E podemos conhecer um pouco mais da anemia falciforme e também do trabalho que vocês fazem na ASPA. Muito obrigada, boa tarde para vocês. E até o próximo programa, né? São 14 horas e 56 minutos, temos apenas 4 minutos, no instante passa a hora, né? Os temas aqui são muito, muito bons, muito bacanas a gente discutir, tem muita coisa para a gente falar, mas agora a professora Solange ela vai fazer mais algumas colocações, sua consideração final, e depois a gente passa para a Raquel Stanick. Certo, eu só quero aqui destacar que dessa luta coletiva, né, dos movimentos sociais negros na Paraíba, né, tem sido reivindicado desde o início dos anos 2000 uma secretaria para discutir de forma transversal a temática racial, né? Uma vez que a gente compreende que o racismo ele é estruturante das nossas relações, e essa sociedade ela só pode deixar de ser excludente se de fato o governo enfrentar, né, essa questão fundamental. E, além disso, né, eu lembro que ali, por volta de 2005, 2006, nós reivindicávamos, chegamos inclusive a conversar com os governantes da época, governo municipal, sobre um espaço, né, da memória da população negra, da memória da diáspora africana aqui na Paraíba, da população afro-paraibana, que nós não temos. Então, esse também tem sido um tema da minha preocupação como acadêmica, né? Eu tenho feito estudos, né, para pensar esse memorial da diáspora africana aqui na Paraíba,
Eu acho que são reivindicações que foram feitas e que ainda nós não tivemos respostas das autoridades, dos governos que têm passado aqui na Paraíba, né? Então eu queria fazer essa colocação e agradecer imensamente. Eu acho que foi um presente que Mabel me deu, falar sobre meu trabalho, né, de doutorado, Gente Negra na Paraíba Oitocentista. Ele tem esse título para afirmar a existência e a presença, a resistência do povo negro aqui na Paraíba, né, mostrar essa luta, né. O meu livro é mas nós temos outros e uma geração que tem estudado essa temática racial. Espero em breve estar aqui falando da coleção Afro-Paraibano. Nós vamos lançar no próximo ano 3 livros, né, tratando da população negra desde o período colonial até a atualidade, né, e dizer que tem outros estudiosos, e eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouco dessa minha produção e da minha atuação na luta antirracista. Muito obrigada. Solange, muito obrigada. Nós da Alô Comunidade ficamos muito contentes com a sua participação. E agora passando a palavra para Raquel Stanick, aproveitando o debate sobre a comunidade negra, que a revista Anaíde, que Raquel é uma das idealizadoras, é a idealizadora da revista, vai falar sobre negritude na próxima edição, né, Raquel? Eu queria que você falasse um pouco da que foi lançada agora em outubro e dessa que está sendo preparada agora. Então, nossa próxima edição está tratando de negritude, afetos, lutas e saberes. A gente espera que vocês mandem artigos, ou a gente trata de cultura feminista, pensando numa cultura feita e vivenciada por mulheres, né? E a gente sabe o quanto dentro também do universo cultural e de arte existe a inexistência desses nomes com apagamento histórico, que se vem mesmo da falta de pesquisa, etc. Vocês podem mandar para o e-mail raquelstanick, @gmail.com. A gente vai estar recebendo até dia 25 esses artigos. Está meio atrasado esse pedido, mas fotografias, se vocês tiverem trabalhos sobre música, teatro, fotografia, artes cênicas, enfim. E aí eu tô só os últimos dados sobre a PEC 181, que aí foi a revista também, foi através da revista que foi idealizada a mobilização, porque a gente acredita também que essa mobilização ela tem que ocorrer dentro dos veículos de mídia, né? A gente tem que ocupar esses espaços para estar passando informação, veiculando informação de qualidade, em que não foque nesse apagamento, né? Tanto de mulheres e ainda mais das mulheres negras, que a gente vê que em literatura e por aí vai, né? A gente, em termos culturais brasileiros, se a gente for pensar o que a gente deve historicamente e o que a gente paga, entre aspas, assim, é injusto mesmo. E aí, sobre a questão da mortalidade materna, e a gente inclui em mortalidade materna as mortes que acontecem de mulheres antes e logo depois da gestação, e isso inclui os casos de aborto. Você vai chegar aqui que os dados, se tem diminuído entre as mulheres brancas, ele tem aumentado entre mulheres negras. Então, se a mortalidade está 45,5 entre as brancas, entre as negras subiu para 53. Ou seja, no caso dessas mulheres, que elas ainda são mais vítimas das violências domésticas, de estupro, de questões sociais, essa PEC 181, esse cavalo de Troia, ele vai vir com ainda mais força, né? Exatamente. Então, se a gente pensa num feminismo interseccional, em que tem que se ouvir, tem que se entender que a gente tá discutindo direitos e deveres de uma nação, né? De todas essas pessoas de que somos nós, assim. E que a gente tem um débito histórico, sim, a gente tem o racismo e o machismo institucionalizado, e que o que está acontecendo, se essa PEC for votada, é um feminicídio que vai ser possibilitado de forma institucional. A gente está falando de feminicídio pelos poderes públicos. Então, isso é muito sério. A gente vai estar permitindo o assassinato e o silenciamento desses crimes, né,
através dos poderes públicos e dos poderes de saúde, dos serviços de saúde. E isso a gente tem que pensar. Os médicos, eles já têm uma coisa que eles podem colocar como, já vou terminar, né? Que você, alguma coisa de consciência, que eles podem não atender. Mas no serviço público isso não pode acontecer. As instituições, elas não podem, porque elas são formadas de pessoas, mas elas correspondem aos poderes, né? A gente vota, a gente paga. Não acho que os hospitais que negam o serviço de aborto, eles não estão recebendo dinheiro, não, para fazer essa questão do abortamento seguro em caso de estupro e etc. Eles recebem e, às vezes, muitas vezes se negam a fazer, e na maioria do caso nas mulheres negras. E aí eu vou passar a vocês que querem acompanhar a discussão. Vocês podem ir na página do Facebook, que é o Parada das Mulheres Paraíba. A gente vai estar divulgando todos os eventos relacionados ao acompanhamento dessa questão da PEC 181. E também vocês podem procurar na IDE, a revista na IDE, sobre essa questão da negritude, que vai ser nosso tema da próxima edição. E foi um prazer estar aqui, Mabel. Eu adoro conversar com você sempre. Solange, prazer conhecê-la também. Nós, do Alô Comunidade, aqui agradecemos, e são 15h04. Agradecemos a Solange Rocha, a professora Solange da UFPB, a artista visual Raquel Stanik, e até o próximo sábado com mais um Alô Comunidade. Tabajara, AM, um toque de cultura. ZYI 689, 1110 kHz.